Oi, gente, tudo bem? É o Fabrício. A gente está passando para a nossa última aula de programação em blocos, em específico no MATLAB Inventor. E isso porque a ideia é que seja realmente uma introdução e que vocês consigam entender melhor essa parte de traduzir um comando, uma ordem, para o computador através de programação. Então, a parte de blocos é muito importante para isso. Então, vamos criar mais um projeto. E esse um pouco mais complexo que o outro e com mais funcionalidades. Então, algo legal da gente se fazer, que mexe bastante com essa parte de lógica, é uma calculadora. Então, vamos tentar. Vamos pensar o seguinte. Vamos primeiro colocar por usuário conseguir deixar conseguir colocar os números, né, da conta que ele quer fazer. Então, primeiro vamos colocar uma organização vertical, só para a gente conseguir. Vamos preencher tudo. Quer dizer, a altura, vamos deixar uns 40%. Importante a gente nunca esquecer de estar testando enquanto a gente está fazendo, porque se a gente não está testando, a gente não consegue ver se o que a gente está fazendo está certo. Então, estou escaneando o código aqui na frente de vocês. E pronto, está conectando. Enquanto vai conectando, conectou. Então, vamos começar a colocar as caixas de texto para que a gente consiga fazer as nossas operações aritméticas. Então, a gente já tem duas caixas de texto. Vamos ver, ó, tem uma opção aqui para que seja somente números, porque se é uma calculadora a gente não precisa de letra. Então, tudo bem. E aqui a gente vai deixar outra caixa de outra organização, mas dessa vez horizontal, porque ela vai ter os nossos resultados. Então vamos colocar um botão aqui, e ele vai ter calcular. Vamos fazer de divisão. E tem um motivo importante pelo qual a gente vai começar com divisão. Então vamos só deixar pronto o design, porque sem o design a gente não consegue. Então isso aqui e aqui vamos deixar apagado. Porque se ele tiver apagado, não aparece nada. A gente vai mudar o texto. Enfim, não vou dar spoiler. Mas agora vamos começar a pensar na lógica. O que acontece numa calculadora? A gente coloca dois números, normalmente são operações entre dois números, e tem uma operação. Nesse caso, a gente vai começar com divisão. Então, a gente divide um número pelo outro, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente clicar no botão de divisão, ele vai ter que fazer uma divisão de um número pelo outro. Então, vamos começar a fazer isso. Só verificar se está gravando. Está gravando. Então, a gente tem aqui o botão 1. Quando ele for clicado, ele tem que fazer uma operação. Então, a gente vai criar uma variável para salvar o resultado. Vamos chamar de divisão. Ela vai ser... Vamos colocar 0, porque ela começa como 0, mas não necessariamente o resultado dela é 0. Então, quando o botão clicar, a gente vai ajustar o resultado que está ali dentro para uma conta. E a conta vai ser um número dividido pelo outro. E que número é esse? Vai ser o texto da caixa de texto. Eu vou duplicar, vou colocar a caixa de texto 2 e eu vou colocar o texto de cada um. Então, eu esqueci de colocar somente números na outra caixa.
somente números, somente números. Ah, tá aqui. Quando a gente fizer isso, a gente vai alterar e ok, vai estar funcionando. Então, depois que a gente clica nisso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que alterar o texto da legenda 2 para que o texto seja exatamente o resultado. Ok, então a gente simplesmente tem que pegar o texto para pegar o resultado que a gente guardou. Até aí está tudo certo. Só que qual o problema? Não dá para dividir um número por zero. Se a caixa de texto 2 for zero, isso vai dar erro, o aplicativo não vai funcionar, e isso é comum em programação. A gente tem que parar para pensar que a gente tem que primeiro verificar se é ou não zero. Se for zero, não pode fazer nada disso. A gente tem que soltar um notificador, soltar um erro, uma mensagem de erro e falar: olha, não dá para dividir por zero. Então, a gente tem que fazer um if, ou seja, um se. Se for zero, faz outra coisa. Se não, você faz o que você quer fazer. E a gente pode soltar esse notificador. Que ó, ele mostra diálogo, mostra uma mensagem que o usuário deve dispensar. Então a gente colocou ele aqui. E aí a gente vem para a parte de controle, porque é mais geral. Então a gente puxa isso daqui, porque tem que estar no C. Se... Aí o que a gente tem que verificar? Se a caixa de texto 2 ela é igual a zero, então se ela for igual a zero, a gente tem que soltar uma notificação. Então a gente tem que ver... Ó, o que a gente tem aqui? Dispensar diálogo, logar erro, mensagem, logar aviso, mostrar alerta. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar um alerta. Eu acho que um alerta é mais legal. E aí a gente pode colocar aqui ó, o texto. Então a gente vem aqui e a gente coloca: altere o segundo número. Não é possível dividir por zero. Tá. Só que como a gente coloca então se isso não for verdade? Porque se isso não for verdade, isso aqui não vai acontecer. Isso só acontece se aquilo for igual a zero. Se o segundo número que eu coloquei aqui for igual a zero, ele vai mostrar o alerta, senão não vai. A gente pode vir aqui e colocar um se não. Porque se isso não for verdade, ele tem que fazer outra coisa. Então, vamos testar? Testei aqui e está funcionando. Só que não é só se for igual a zero. Também não tem como calcular se tiver vazio. Então, isso é uma outra coisa importante de se verificar. E a gente tem formas de se verificar isso. A gente pode colocar um end, porque ou, e isso vai depender do que você quer que seja. Por exemplo, a gente pode puxar isso aqui, colocar aqui, e aí a gente tem que pensar numa outra condição que a gente quer que seja verdade. E a gente não quer que as caixas de texto elas sejam vazias. Porque se elas forem vazias, não dá para fazer conta, não dá para você fazer nada vezes nada. E aí eu vou deixar de desafio para vocês, porque é bem simples. O que vocês vão precisar fazer é verificar se ela é vazia, ou então vocês podem verificar se as duas são zero. Porque se as duas forem zero, eu vou fazer junto com vocês. Mas de qualquer forma, se as duas forem zero,
não dá para fazer isso, não dá para fazer conta. A gente pode fazer 0 vezes 0, mas como a gente só está fazendo divisão, não faz sentido algum a gente fazer 0 dividido por 0. Então, se a caixa de texto, vou colocar, eu vou duplicar esse aqui e eu vou fazer um AND, que é um E, os dois. Os dois tem que ser, se os dois forem verdade. E aí eu vou copiar esse aqui e eu vou colocar só a caixa de texto 1. Se os dois forem verdade, significa que vai ser 0 e 0, 0 dividido por 0, isso não pode ser verdade. Se isso for verdade, não dá para fazer divisão. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai estar pegando uma outra condição que não poderia existir. Agora, a gente consegue fazer qualquer número de divisão, porque não dá nem para os dois serem 0, e não dá para um ser 0 e o outro não. A menos que seja o segundo. Aí realmente pode. Então, se a gente fizer 10 vezes 2, 10 dividido por 2 realmente dá certo, eu já testei aqui. Então, agora vocês já tiveram uma ideia de como realmente é programar, do que a gente precisa pensar, traduzir para o computador. E eu espero que vocês tenham testado sempre no MIT App Inventor o que a gente estava colocando aqui, programando. E eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.